E antes de qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Mas olha, gente, o que acabou de acontecer nos bastidores da política tem deixado muita gente desesperada e pode mudar tudo. Agora, nas eleições de 2026, e só para vocês terem noção, Lula está desesperado. O clima lá no Palácio do Planalto é de velório, e vocês vão entender o porquê. E ainda, gente, uma notícia envolvendo Janja da Silva, que segundo informações que eu apurei, Lula ficou furioso. Vocês sabem muito bem, né, gente? Se tem uma coisa que deixa Lula desolado é falar de Janja. E desta vez ela foi desmascarada ao vivo. Aliado de Bolsonaro, eu não estou falando de qualquer um, não. Um dos aliados mais fiéis de Bolsonaro, nome forte dentro do Congresso brasileiro, acaba de detonar com Janja da Silva. Ainda temos renúncia, novas revelações bombásticas de Malu Gaspar e uma das piores notícias acabam de chegar para Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Uma nova pesquisa explode e deixa Lula desesperado. Mas não é só isso não. Ainda tem uma notícia diretamente do Congresso americano que, segundo informações que eu apurei, gente, deixou Lula em pânico e pode acabar com a candidatura de Lula. Senador, mas eu tenho uma apuração daquilo que vocês estão planejando em relação à aposentadoria. Eu quero que o senhor responda aqui, se é verdade. A informação que eu tenho é de que vocês estão planejando não roubar os aposentados. É verdade ou não? Pois é, veja, aqueles como o PT fez. Aqueles que roubam os aposentados nos acusam de fragilizar ou precarizar a questão do pagamento de aposentados, né? Eu acho que a maior responsabilidade que um governo tem que ter é não corroer o poder de compra da população. É claro. O que esse governo irresponsável vem fazendo. Então nós nos comprometemos com a sociedade brasileira a termos políticas responsáveis para permitir que a população tenha a condição de pagar suas contas, de ter seu lazer e, sobretudo, não ficar tão endividado, tão, eu diria, pressionado pela forma irresponsável como o governo lida com as finanças públicas, sempre com um projeto de perpetuação no poder. Não tem projeto de país. O PT gosta de afirmar que com Lula, o filho da faxineira virou doutor. Quero que o filho da empregada doméstica possa ser médica. Mas esse doutor hoje está frustrado, porque Lula criou o doutor sem emprego digno, com salário baixo e na informalidade. E neste vídeo eu vou te dizer como Lula te enganou, para que você não faça o L de novo. Você deve estar estranhando que o governo Lula comemora a menor taxa de desemprego da história. Mas tem um número que eles escondem, a chamada taxa de participação na força de trabalho. E o que é isso? Simples. É o número obtido dividindo-se quem está no mercado de trabalho, empregado ou procurando emprego, por todos os brasileiros em idade para trabalhar. Imagina uma casa com 100 pessoas aptas a trabalhar. Se 10 desistem de procurar e ficam em casa, o desemprego cai. Não porque melhorou a economia, mas porque essas 10 saíram da conta. É exatamente isso que está acontecendo. Em 2022, a taxa de participação da força de trabalho era de 62,4%. Hoje está em 61,9%. Parece pouco, certo? Mas representa 875 mil brasileiros a menos na força de trabalho. Se essas pessoas estivessem procurando emprego, a taxa de desemprego não seria 5,8%, seria 6,6%. O desemprego caiu no papel. Na vida real, mais gente desistiu de trabalhar. Por que essas pessoas estão saindo do mercado de trabalho? Um estudo do IBRE aponta um fator principal, o Bolsa Família. E os números provam. São 18,7 milhões de beneficiários. Desses, 6,7 milhões não trabalham. E dos 12 milhões que trabalham, 9,5 milhões estão na informalidade. A taxa de informalidade entre quem recebe Bolsa Família e trabalha é de 80%. Entre quem não recebe é de 30%. E por que essa diferença absurda? Porque para quem recebe Bolsa Família, o programa virou a renda principal e o trabalho virou o bico. Assinar carteira significa arriscar perder o benefício. Então a pessoa prefere o informal, o eventual ou simplesmente não trabalhar. O programa que deveria incluir está empurrando o trabalhador para a informalidade. Mas tem outra razão pelo qual os brasileiros estão saindo do mercado de trabalho. E isso não tem a ver com a quantidade de empregos criados, mas com a qualidade deles. Quando o emprego disponível não vale a pena, a pessoa desiste de procurar. E os dados do CAGED mostram exatamente isso. No governo Bolsonaro, com pandemia, com lockdown, com guerra da Ucrânia, com economia global travada, foram criados 5,8 milhões de empregos formais,
em 4 anos. O governo Lula, em céu de brigadeiro, sem pandemia, criou 4,8 milhões até fevereiro de 2026. Para superar Bolsonaro, Lula ainda precisa criar mais 1 milhão de empregos em 10 meses, numa economia que deve crescer apenas 1,5%, o menor crescimento desde 2020. Mas calma, piora. Sob Bolsonaro foram criadas 517 mil vagas acima de 5 salários mínimos. Empregos de qualidade em todas as faixas de renda, até o topo da pirâmide. Sob Lula, essas mesmas vagas foram destruídas. 420 mil empregos de qualidade desapareceram. 98,7% do que sobrou ficou abaixo dos 3 salários mínimos. E tem mais. Segundo o IBGE, em 14 anos, a renda média do brasileiro subiu 19%. A de quem foi para a faculdade caiu 8%. Entendeu por que o emprego que o filho da faxineira estudou anos para conquistar foi destruído por Luiz Inácio Lula da Silva? Por isso, é um erro falar que estamos em pleno emprego. Só se for pleno emprego de bico, na informalidade e ganhando até 1 salário mínimo. Se não é pleno emprego, é plena precariedade. A faxineira sonhou com o filho doutor sonhou com um emprego digno, Lula destruiu o segundo sonho. Diploma na parede e salário mínimo no fim do mês. Esse é o pleno emprego de Lula. O filho da faxineira merece mais. O Brasil merece mais. De lá para cá, Sérgio, o que você já conseguiu em Portugal para fazer com que os portugueses entendam quem é Alexandre de Moraes, quem é Lula, o que é o PT e por que toda essa galera tá junto com Comando Vermelho, PCC, narcotráfico, terrorista, como a própria Globo acabou de confessar daquele jeitinho bonitinho, dizendo que o Irã tá tudo lindo e maravilhoso. Como é que tem sido a mudança de mentalidade de Portugal da primeira vez que eu participei do seu programa em 2022, 4 anos depois, como que está a situação hoje em Portugal? É a noite e o dia. Em 2022 ninguém sabia o que se passava no Brasil, mas absolutamente ninguém. As pessoas apenas sabiam vestígios de que Lula tinha estado preso, de que Lula tinha roubado, mas que tinha sido descondenado, e as notícias que chegavam em 2022 era que Bolsonaro era um genocida, era um lunático, era uma pessoa completamente doida. Desde então, depois de eu ter estado no 7 de setembro de 2022, depois de eu ter estado no 25 de fevereiro de 2024, onde fui detido na Polícia Federal, com a realização do documentário muita coisa mudou. As pessoas deixaram de falar de Lula e passaram a falar em Alexandre de Moraes. Isso para mim foi a grande vitória. E mudou tudo muito, principalmente agora nos últimos 8 meses. Desde que em agosto eu libertei o filme O Falso Juiz em Lisboa, levei aos cinemas em Lisboa, ao Porto, Braga, Algarve e várias capitais aqui da Europa. Nessa estreia no cinema estavam deputados do Chega, estavam eurodeputados até, António Tanger Correia, figuras públicas que saíram de lá aterrorizados. E depois do filme O Falso Juiz estrear em Portugal, André Ventura disse uma coisa que era para mim impensável. Ele disse que quando for primeiro-ministro, ele vai banir a entrada dos ministros do STF em Portugal. Isso para mim foi uma grande vitória, porque até então ninguém sequer falava no STF. E atenção que não se trata de quando, porque André Ventura, neste momento, está à frente das pesquisas. Se as eleições para governo fossem hoje, o André Ventura e o Chega ganhariam as eleições. Portanto, ele brevemente será primeiro-ministro. E, portanto, ele vai banir a entrada dos ministros aqui em Portugal. Isso é uma vitória incrível. Depois também do documentário ser lançado em Portugal e ser visto pelos deputados do Chega, o André Ventura disse que quando for governo ele vai pedir uma investigação ao património de Gilmar Mendes aqui no país. Isso também é uma grande vitória. E eu, na reportagem que fiz aí na manifestação contra Lula há 2 dias atrás, eu entrevistei em exclusivo o André Ventura e perguntei-lhe novamente isso. André, confirma, em direto, ao vivo, confirma que quando for primeiro-ministro que os membros do STF vão ser banidos aqui de Portugal, e ele confirmou. Ele não só confirmou, como referiu novamente, repetiu que vai pedir uma investigação ao património de Gilmar Mendes. Ou seja, o cerco está a apertar para eles. Porque esses bandidos de capa preta que vêm para Portugal, eles não vêm aqui falar de justiça no Gilmar Palusa. Eles vêm aqui fazer negócios paralelos, vêm ter acesso a prostitutas, vêm para restaurantes luxuosos, porque são coisas que eles sabem que aí no Brasil não conseguem fazer muito bem, porque são xingados. E então nós, a partir de agora, vamos também, não lhes vamos dar descanso quando eles vierem cá ao Gilmar Palusa. Ainda hoje eu prometi no meu canal que no próximo Gilmar Palusa, eu e muitas pessoas do Chega estaremos lá em protesto e não lhes vamos dar descanso, porque a partir de agora eles estão expostos. E essa foi a grande mudança. Eu estive também em Espanha, junto do Santiago Abascal, fui entrevistá-lo em exclusivo para o documentário Falso Juiz 2, que vai sair sobre o Gilmar Mendes
em 2027, e eu fiz essa pergunta, mas lá é diferente. E Santiago Abascal, com muita tristeza, disse-me que não, Sérgio, aqui em Espanha ninguém sabe quem é Alexandre de Moraes, ninguém sabe a ditadura que se passa no Brasil, e portanto é importante, estás a fazer este trabalho, que eu sei que vais traduzir também esse documentário em espanhol, porque infelizmente em Espanha ninguém sabe. Daí eu ter feito questão de ter levado o documentário aos cinemas, a Barcelona, a Madrid, a Paris, a Londres, a Frankfurt, e brevemente vão sair essas versões, a italiana, em espanhol e francês, porque é a única forma do mundo saber o que se passa. A imprensa esconde, não mostra nada sobre a ditadura que se passa no Brasil. Mas já temos em Portugal essa vitória. Portugal é o único país do mundo que já sabe o que é que se passa no Brasil. E aí eu fico orgulhoso do meu trabalho ter contribuído para isso. David, há várias informações que nós já tínhamos colocado aqui, elas ainda estavam desconexas até que você fez uma matéria em detalhes sobre o Marcelo Ivo, e você falou que vai trazer ainda mais informações de pessoas ligadas a ele, mostrando que ele não é apenas um delegado da Polícia Federal, mas tem todo um esquema que envolve o nome dele em várias questões, inclusive pessoas presas por ligação com o PCC. O que você já pode falar e o que a gente tem que esperar você ainda terminar de escrever para a gente saber mais ainda sobre o Marcelo Ivo, que não é apenas alguém que matou um motorista trabalhador, que foi absolvido por falta de provas graças ao judiciário brasileiro, alguém que estava embriagado com um carro que não era o dele, era um carro que tinha sido apreendido pela Polícia Federal, com a carteira de habilitação vencida, né? E como é que tecnicamente não se pode dizer assassinou porque ele foi absolvido. Assassinou sim, eu tô cagando para esse juridiquês brasileiro, canalha. O cara é um assassino, matou um cidadão trabalhador, só que isso ainda é um dos poucos, né, da lista de crimes que ele já cometeu, e a gente quer saber mais sobre esse jagunço, esse capanga que estava trabalhando como adido aqui na Flórida, como adido da Polícia Federal brasileira aqui nos Estados Unidos. David, o que você já pode falar pra gente? Tá, eu primeiro posso falar sobre o que eu publiquei agora, né? Publicamos já saiu. Reportagem, exatamente, saiu hoje de manhã, agora há pouco de manhã, uma reportagem inédita, como que é? Não, inédita não, exclusiva. Uhum. Nós mostramos qual é o apartamento, qual que era a toca do amor. Qual era o apartamento de luxo de Marcelo Ivo aqui nos Estados Unidos, lá em Miami, né? Inclusive, já estou indo para lá, para Miami, estou correndo. Marcelo Ivo morava num apartamento de luxo, a 70 metros de quem? Daniel Vorcaro. Sim, o escritório do Daniel Vorcaro é no mesmo quarteirão, na mesma quadra, a 70. Você consegue andando. Se você vai passear com um cachorro, você poderia trombar ou com Marcelo Ivo ou com Daniel Vorcaro. E para vocês terem uma ideia do luxo que ele tinha aqui nos Estados Unidos, ninguém sabe ainda quem está pagando a conta. Porque, como já dizia o velho ditado jornalístico, follow the money. O apartamento de luxo, vocês podem colocar imagens aí, é maravilhoso. E qual que é o grande ponto aí? Marcelo Ivo enviou uma mensagem para conhecidos, várias mensagens, convidando para uma festinha privada, uma festinha com amigos, neste apartamento. Então ele passa o endereço, passa esse áudio. Então, se você tocar esse áudio, você vai ver que é a voz do Marcelo Ivo. Posso dar play aqui? Pode, 10 segundos. Fala, meu amigo, tudo bem? Vou fazer uma festinha com os amigos hoje à noite aí em casa. Se quiser dar um pulo lá, fica à vontade. Levar alguém também? Eita! Se quiser levar alguém também, está tranquilo. Meu Deus! E o que as fontes nos informaram é que muitas dessas festinhas rolavam coisas mais calientes, mais íntimas, não é? E, inclusive trazendo mulheres garbosas para abrilhantar o momento. Alá Vorcaro, né? Alá Vorcaro, porque Daniel Vorcaro fazia exatamente isso. Trazia as modelos da Europa, da melhor qualidade possível, e os machos burros, né, iam ter relações com essas mulheres, e no final das contas, eles eram gravados. Não sabemos ainda se o Marcelo Ivo fazia isso, tá? Mas é muito parecido. E quem se gabava de fazer isso era o próprio Ivo, tá? Durante uma de suas bebedeiras, ele acabou falando demais. E esse apartamento, vocês veem, olha o valor. Ele tem valor, meu Deus do céu. Só o pessoal perguntando aqui onde pode ter acesso à matéria do David. Tá aqui, ó, vou mostrar aqui pro pessoal, tá no site ainvestigação.com, sem cedilha e sem o tio no ali. Sem cedilha e sem tio. Aí, a investigação, porque a gente investiga até o cão. David.
E aí, então, Quanta assim, informação. é um apartamento milionário, uma das áreas mais nobres de Miami, pertinho de Vorcaro, pertinho de Martha Graeff. Martha Graeff estava tomando um vinhozinho, pertinho. Quando a gente revelou a localização dela, ela estava aí pertinho, tomando o seu vinhozinho com seu pai, né? Passeando lépida e fagueira, como já diziam os antigos. E, voltando aqui para Marcelo Ivo, então, nesse apartamento, o valor é R$48 mil por mês. Agora, eu pergunto para vocês, um funcionário público, um delegado da Polícia Federal, mesmo morando no exterior, teria condições de pagar tudo isso? Fora outras coisas, né? Fora o vinhozinho, fora os passeios, fora os passeios de lancha, as entradas exclusivas nos eventos, não é? Como é que ele paga tudo isso? Como Marcelo Ivo paga tudo isso? E aí eu vou trazer uma informação inédita aqui, exclusiva para a Timeline. Marcelo Ivo estava tentando regularizar a sua situação aqui nos Estados Unidos porque ele queria continuar, ele queria muito continuar aqui na terra do Tio Sam, mas infelizmente um jornalista chato, maluco, pentelho, foi lá e acabou estragando os planos dele e ele vai ter que voltar para o Brasil. Mais uma informação exclusiva, Marcelo Ivo já fez a mala ontem, a mala já está pronta. Agora não sei se ele vai hoje ainda ir embora para o Brasil ou se ele já foi, tá? Mas ontem mesmo, as informações que eu tenho, de fontes confiáveis, é que ele já estava se preparando para voltar para o Brasil, só que a vida dele não vai ficar mole no Brasil. Pelo menos eu trabalharei para que não fique, porque há muita coisa a ser explicada, tanto com relação à espionagem feita nos Estados Unidos, quanto às ações de Marcelo Ivo no Brasil, antes dele ir para lá. Até porque, como o Alan disse, ele caiu para cima, atropelou um trabalhador, matou, estava bêbado, embriagado, e simplesmente, além de não ser demitido ou ser punido, ele foi promovido, primeiro para diretor do aeroporto, depois para superintendente da Polícia Federal na Paraíba e, posteriormente, como oficial de ligação em Miami. Ou seja, só foi crescendo na vida. Por quê? Depois de aprontar, você ganha alguma coisa? Bom, você tem que dar alguma coisa em contrapartida. E é isso que nós vamos tentar responder. A Polícia Federal está investigando se o ministro Alexandre de Moraes recebeu imóveis de luxo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Agatha Gonzaga está conosco agora. Ah, não, é a nossa querida Tayane Mello, de novo aqui, trazendo notícias. Ainda não acabou o turno, né, Tayane? Segue aí desde a manhã, desde as primeiras horas do dia, acompanhando o noticiário. Agora, essa informação é de extrema gravidade. A Polícia Federal apontando quais são os elementos para essa investigação. Tayane, boa tarde. Oi, Patrícia, boa tarde a você e a todos. Eu apurei com fontes da Polícia Federal, né, essa informação. Isso porque, numa conversa entre Daniel Vorcaro e a então noiva, né, então companheira Martha Graeff, ela pergunta para o Daniel Vorcaro se Alexandre de Moraes teria gostado de um apartamento. No mesmo momento em que Daniel Vorcaro falou que estava com o ministro Alexandre de Moraes. Então ela pergunta se ele gostou do apartamento. Isso acendeu um alerta na Polícia Federal já desde o início, porque a avaliação nos bastidores é de que não se pergunta se uma pessoa que está indo visitar, por exemplo, a sua casa, se fosse o caso, né, de se tratar do próprio apartamento de Daniel Vorcaro, se a pessoa gostou ou não do seu imóvel. Então isso já causou uma certa estranheza na Polícia Federal. Então a PF também quer saber o porquê que a Martha estava perguntando daquilo com tanta naturalidade para o Daniel Vorcaro. Como eu falei, isso já tinha acendido um alerta, a polícia já tinha ficado desconfiada, mas agora, depois das revelações de mensagens entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, o ex-dirigente do BRB, que está preso, inclusive aguardando a finalização do julgamento sobre a prisão dele lá na Suprema Corte, depois dessas trocas de mensagens em que apontam o beneficiamento do Daniel Vorcaro, do Paulo Henrique Costa, por Daniel Vorcaro. Então o Paulo Henrique, ele facilitava as fraudes dentro do Banco Master e Daniel Vorcaro, em troca, ele dava apartamentos, imóveis de luxo ao Paulo Henrique Costa. Inclusive a PF apurou que são cerca de 6 imóveis aqui no Distrito Federal e também em São Paulo, no valor de pouco mais de 146 milhões de reais. Então há a junção dessa conversa de Daniel Vorcaro com Martha Graeff e mais essas novas descobertas de agora em relação a Paulo Henrique Costa, e a PF, nesse sentido, está procurando saber se Alexandre de Moraes também foi beneficiado por Daniel Vorcaro com imóveis de luxo. Tudo isso ainda está em fase de investigação, ainda são informações, né, que não estão fechadas, como eu falei, está tudo ainda em apuração, mas a Polícia Federal está desconfiada nesse sentido, justamente porque teve essa conversa de Martha Graeff com Daniel Vorcaro, perguntando se Moraes teria gostado do apartamento, e agora também com essa apuração nova, né, já concretizada, de que Paulo Henrique recebeu imóveis do banqueiro, Patrícia. Então a gente vai seguir daqui acompanhando, é mais um capítulo, né, dessa história de Banco Master, Banco de Brasília, fraudes financeiras e Supremo Tribunal Federal também, né, que está no meio também dessa história toda. A gente vai seguir daqui acompanhando. Lembrando, Por mostrar que
agora eu tenho mais do que certeza de que eu tô no caminho certo. Eu quero dizer que enquanto você, deputado, se preocupava em produzir um vídeo cheio de mentiras e protegendo aqueles homens que vão pra internet disseminar discurso de ódio, uma mulher era assassinada. Não adianta com essa cara de sonsa sua querer enganar alguém. Até mesmo porque as pessoas compreenderam que esse projeto não tem nada a ver com violência doméstica, agressão contra a mulher ou até mesmo morte contra as mulheres. Que esse projeto é literalmente uma forma de controlar o que pode ou não pode ser dito. Não adianta vir com essa fala mansa, com discurso, porque as pessoas sabem exatamente quem você é. E se elas não sabem, eu vou apresentar para elas. De 2003 a 2013, o governo do PT e o seu marido governou o Brasil. Não fui eu que fui presidente da República, foi o seu. E aumentou a morte de mulheres em quase 10%. O que você tentou emplacar de narrativa, colocando como se eu fosse responsável pela morte de mulheres, na verdade, foi no primeiro ano de governo do teu marido, do Lula, e as mortes de mulheres aumentaram mais de 1,6%. Uma mulher era morta a cada 6 horas no governo isso mesmo, não do Nicolas, do Lula. Enquanto você se preocupava em atacar outras mulheres, mulheres eram mortas. Ou atacar outras mulheres? Peraí, você deve estar me confundindo com o filho do teu marido, que te chamou de puta. Nunca vi uma nota sua, uma indignação falando, olha, eu discordo disso, ele precisa ir pra cadeia, ele foi misógino, não, ó, silêncio, porque é o filho, né, do meu marido, é o Lulinha, o que eu vou fazer? Aí não tem problema. Enquanto você se preocupava em editar seu vídeo bonitinho, com inveja dos meus vídeos, né? Vídeo bonitinho, editado. A diferença de mim pra vocês é que não somente, né, eu falo a verdade, e vocês a mentira, mas que eu não gasto 130 milhões de reais pra poder ficar engajando na internet os conteúdos ridículos que o PT faz. Enquanto você se preocupava em atacar outras mulheres, mulheres eram mortas. Você me confundiu com o Nicolás Maduro. Sou o Nicolas Ferreira. Não sou eu, mas o seu marido, que é amigo do Nicolás Maduro, e você recebeu ele todo feliz aqui no Brasil. Enquanto isso, esse mesmo governo estava lá espancando, estuprando, torturando mulheres no governo dele. Inclusive, quando a jornalista Délis Ortiz foi atacada pelo segurança ali do Maduro, quando ele veio no Brasil... Que isso? Você e o Lula ficaram em silêncio contra uma agressão feita a uma jornalista mulher. É a primeira vez que você ficou em silêncio, né? Até mesmo porque você não lembra do Silvio Almeida, que foi expulso do governo do Lula por ter ali cometido assédio sexual contra outra ministra mulher. E um cara vai cometer um crime no futuro, não dá pra poder prever. Mas sabe o que dá pra fazer após disso? Se manifestar, se posicionar. Foi exatamente isso que você fez, só que o contrário. Você simplesmente se solidarizou com a ministra, mas ficou em silêncio com a atitude do Silvio Almeida. Aí eu te pergunto, ele era ministro do Lula. Se ele fosse ministro do Bolsonaro, você ficaria em silêncio? Pois é, isso não é defender as mulheres. Isso é defender as mulheres que te convém. E se silenciar quando não te convém. Pôs o silêncio seletivo. Ou você não lembra das 3 mulheres que o Lula demitiu para poder abarcar homens do Centrão. Depois demitiu outras 2. Uma, inclusive, acusou de ataques de misoginia. Foi mais uma que deu espaço para um homem do Centrão. E a outra foi demitida e depois chegou e falou que não foi por incompetência que ela foi demitida. Não, foi demitida porque ele estava gostando do seu trabalho. Né? Essa daí foi a ministra da Mulher que ele demitiu, tá? Bota a Erika Hilton, pô, pra assumir o Ministério das Mulheres. Vai lá, vai dar certo. E a outra falou que eu tô triste e consternada por ter sido demitida para poder abrigar um homem do Centrão. Fui eu que fiz isso? Foi teu marido. Vai falar que ele é misógino, não? Que ele tá silenciando as vozes? Que ele tá perseguindo as mulheres? Não, né? É melhor atacar eu, fazer uma cortina de fumaça pra poder mudar o foco daquilo que vocês querem fazer. E não é proteger mulher alguma, pelo contrário. É fazer um monte de discurso pra poder ganhar a eleição novamente, enganar as pessoas, mas que na prática não tem ação concreta alguma. Vocês, homens, disseminam esse discurso de ódio na internet. Vocês têm ideia que esse discurso de ódio também pode atingir suas filhas, sua mãe, suas irmãs, que elas podem ser violentadas e mortas por conta desse discurso de ódio? Que alguém da sua família próxima, uma mulher da sua família próxima, também pode sofrer com isso? As filhas, irmãs, mães que estão sendo violentadas e mortas, Janja. As jovens que estão sendo mortas nas manifestações no Irã. As vítimas do Hezbollah que são estupradas. As vítimas dos verdadeiros extremistas islamistas que estão sentados ao lado do vice-presidente do seu marido. E é por isso que não adianta vir com essa fala mansa e essa cara de sonsa, querer aqui colocar como se eu explicar uma lei da misoginia que na verdade não tem nada a ver com agressão contra a mulher, mas que na verdade está querendo fazer um patrulhamento do que pode ou não ser dito, é equiparado à consequência de matar mulheres.
E se elas morrem por causa de discurso de ódio meu e de outros da direita, toma vergonha na sua cara, Janja. Tá todo mundo percebendo que o governo do PT nada mais faz do que piorar a situação das mulheres, ao fechar os olhos para os reais problemas que existem, de não combater os verdadeiros responsáveis e ficar fazendo narrativa para poder ganhar eleitorado. Em vez de você se preocupar em gravar seus vídeos bonitinhos, cheio de edição. Eu acho que só pode estar querendo me seguir, Janja. Pode me seguir aí, ver meus vídeos bonitinhos, não tem problema não. E de fake news, defenda as mulheres, é disso que a gente precisa. Exatamente isso que eu estou fazendo, defendendo as mulheres. E quando eu voto para poder aumentar a pena para crimes hediondos, isso é estupro, pedofilia, roubo seguido de morte, todos esses crimes envolvem muitas vítimas que são mulheres. Aí quando eu voto sim para poder aumentar a pena para esses vagabundos, eu estou protegendo as mulheres. Enquanto isso, o teu partido, o partido do teu marido, do PT, e também do PSOL, votaram contra essa proposta. Votaram contra a proposta de fazer castração química para pedófilos. Votaram contra a proposta de fazer um cadastro nacional dos pedófilos. Que o teu marido, não eu, até hoje não colocou isso em prática, mesmo o Congresso tendo aprovado. Sabe quais mulheres que estão sendo agredidas, violentadas, desrespeitadas? São aquelas que foram roubadas ali no roubo do INSS, onde essa semana agora o teu partido estava fazendo um L comemorando o fim da investigação para poder colocar os criminosos na cadeia. Eu estou defendendo a Maria Lúcia e essa outra idosa aqui que teve descontos indevidos, traduza-se para roubo, durante 30 anos da sua aposentadoria. Trabalho que ela fez a vida inteira, ralou, se sacrificou, para depois vir um partido de vagabundos como o do teu marido, e roubar e ainda comemorar, dizendo que acabou a investigação, faz o L. O que no fim das contas é mais prejudicial para as mulheres? Eu chegar e explicar um vídeo, dizer que não é sobre isso, que eles estão tratando sobre misoginia, ou homens e mulheres e partidos que roubam idosas, incluindo, obviamente, mulheres. Deputados do partido do teu marido fizeram habeas corpus pro STF que pode soltar estrupadores e pessoas de crime organizado. Agora, o que coloca mais em risco essas mulheres? Eu chegar e falar, gente, estou fazendo um vídeo aqui para explicar que, na verdade, não tem nada a ver essa lei de misoginia, que, na verdade, você vai ser preso se perguntou uma mulher se ela tá de TPM ou não. Ou um partido e deputados do partido PT que acionam o STF para poder soltar aí criminosos. Qual é a sua indignação, Janja? Cadê o videozinho aí com essa cara de sonsa para poder falar com as pessoas? Cadê? Vocês querem ficar usando essa palavra misoginia para poder, na verdade, ficar calando qualquer um que discorde de vocês. É igual, por exemplo, a Simone Tebet, que foi chamada de marionete do Lula, depois falou que o Nunes estava sendo misógino. Na cabeça de vocês, isso é mais pesado do que as 363 mortes de Anomames no primeiro ano de governo do Lula, que obviamente ali está incluído mulheres, e que quem comanda essa pasta é uma mulher, Marina Silva, e que vocês fiquem em completo silêncio. Ou seja, crianças e anomames, adolescentes morrendo, isso daí não tem tanta atenção nossa. Vamos focar aqui porque a Simone Tebet foi chamada de marionete do Lula e aí o Nunes é misógino. Pra piorar, depois que foi exposto esse número aí altíssimo de mortes de anomames, o governo simplesmente cancelou a divulgação desses dados. Quando vocês entregam um país de merda pras mulheres, também pros homens, né? Sem segurança, sem saneamento básico, sem educação, aumentando impostos, fazendo com que as pessoas briguem, pregando paz e amor, mas simplesmente fazendo o contrário. Então aí, gastando o dinheiro dos homens e também das mulheres, pagadoras de impostos. E aí eu te pergunto, de que forma você está ajudando as mulheres aumentando os impostos? Enquanto você, não. Você usa o dinheiro das pessoas, das mulheres, para poder ficar viajando em hotéis de luxo, em viagens internacionais. Tá defendendo mulher assim? Que mulher que você está defendendo assim? É disso que o seu estado precisa. O segundo estado que mais mata mulheres, Minas Gerais. Eu nunca fui governador de estado e muito menos presidente da República. Essa responsabilidade nas minhas costas, realmente, você está aprendendo muito bem com teu marido a mentir. Resultado do governo do Lula e do PT durante esses anos. O Brasil tem maior número de estupros nos últimos 5 anos. Dos últimos 10 anos, o Brasil, esse ano, 2026, bateu o maior número de mortes contra mulheres. O Nordeste, que vocês governam há 20 anos, teve o maior número de homicídio de mulheres em 2024. Eu vou seguir aqui trabalhando. Isso, por favor, não pare de trabalhar. Inclusive, eu acho que você tinha que falar mais, Janja. Fala todo dia, vai em podcast, tem mais entrevistas. Porque o resultado é esse. 61% de reprovação entre os brasileiros. Não para, não. Você consegue. Minha 10 e faixa. Nicolas Ferreira é perfeito, gente, brilhante como sempre em sua análise. Acabou com Janja da Silva e deixou Lula furioso. Mas não é só isso que deixou Lula furioso, não. Os Estados Unidos afirma que brasileiros estão fartos de Lula. Eu concordo com ela. E vocês? A republicana Maria Elvira Salazar prevê derrota do petista nas eleições de 2026. O Brasil não vai retroceder e a liberdade vencerá, em nome de Jesus. E agora, gente, olhem essa notícia.
Vocês não vão acreditar quem vai sair do governo Lula. Vai renunciar. Ela mesma, Gleisi Hoffmann. Gleisi anuncia que vai deixar o governo Lula nesta quarta-feira. A ministra vai concorrer a uma vaga no Senado pelo estado do Paraná. Até parece que vai ganhar, né, gente? O povo já acordou, já sabe quem é a esquerda, já sabe quem é o PT e principalmente quem é Gleisi Hoffmann. Sabemos muito bem tudo que ela fez, tudo que ela falou para prejudicar a direita e o povo está bem atento ao que está acontecendo no Brasil. E agora, gente, olhem essa notícia. Passageiro ameaça explodir bomba e avião faz pouso forçado nos Estados Unidos. É isso mesmo, atentado à bomba em um avião nos Estados Unidos. Um voo que saía de Nova York em direção a Chicago, nos Estados Unidos, precisou fazer um pouso de emergência em Detroit, após um passageiro ameaçar tripulação com uma bomba. O caso ocorreu domingo. Olhem isso, gente, que gravíssimo. E falando em Estados Unidos, olhem essa notícia. Estados Unidos enviam porta-aviões para exercício no hemisfério sul com participação do Brasil. Bom, gente, porta-aviões, há tantos anos isso não acontecia. Será que é devido a toda essa crise em relação à Venezuela, Nicolás Maduro, que está prestes a delatar? Tem Hugo Paulo Cavarral. Será que seria um aviso de Trump ao Brasil também? Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, desejando a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado, repleto do amor de Deus, pedindo a cada um com a sua fé, com a sua religião, com a sua crença. Vamos continuar a oração pelo nosso amado presidente Bolsonaro, pelos nossos representantes, pelo nosso Brasil. Pois só Deus pode mudar a história do nosso Brasil. E eu tenho fé, muita fé sim, que Flávio Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026. Bolsonaro vai subir a rampa ao seu lado em 2027 e vai ajudar ele a governar esse país para mudar tudo aqui no nosso Brasil. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita nisso, deixa aqui nos comentários. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Desejo um começo de semana abençoado e repleto do amor de Deus. Só por favor, não esquece de compartilhar. Até nosso próximo encontro!